Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Mais uma vez, valeu pelo resultado. Bahia 2, o time de Caxias do Sul 2. Eles abriram o marcador, o Bahia virou o placar e aos 43 do segundo tempo leva o gol do empate. Uma temeridade, um jogo que o Bahia podia fazer o placar com folga, não é, Tassiano? Perdeu um gol também, mas vida que segue. Valeu pelo resultado e vamos nós, né, Diego? É isso aí, o jogo poderia ser mais simples. Até um amigo meu mandou para mim uma mensagem ontem falando: depois de investir tantos milhões, pelo menos a gente não passa mais sufoco. É exatamente o contrário, um sufoco dos infernos ontem em É, Caxias, mas passamos, avançamos, estamos na terceira fase. O Bahia segue vivo. Eu acho que essas fases iniciais de Copa do Brasil muitas vezes são aquele panorama para quem gosta de tênis do tenista que tem uma primeira rodada difícil, mas você sabe que ele avançando pode ter chance de ir bem mais longe na tem isso também. competição. É isso que a gente espera desse Bahia, que tem condição de apresentar muito mais do que nesses jogos recentes que tem feito, notadamente em situações mais complicadas, tem tido tomando muito gol no início, tendo que correr atrás, depois vira e toma um gol, enfim, muito drama, desnecessário, mas vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre essa Diego, classificação do Bahia. Diego, Diga. só no comparativo com outro esporte que nem o boxe. Podendo ganhar por nocaute, foi para os Isso, pontos. Venceu por exatamente. pontos, no sentido figurado, claro. É isso aí. Tinha tudo para nocautear o adversário, foi para a contagem de pontos e aí podia ser complicado. Exatamente. Vamos tocar nossa venda para iniciar então Minha, o pós-jogo de Bahia 2, Caxias 2, mas o Bahia avança nos penais. Vamos tocar nossa vinheta. vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e já, como sempre, pedindo aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para a gente seguir nesse trabalho, sempre com a ajuda, com a colaboração, com a participação de vocês, pai. Perfeito, sempre agradecendo aos amigos e amigas que participam, que mandam mensagens, que inclusive dão informação de que passaram para outros amigos, para outras amigas. Precisamos mesmo, vamos aumentar esse número de participantes, o número de inscritos é importantíssimo e já sabe, dá o like, aquele positivo ali, cria, é bom para gente. Maravilha. A gente sempre fala, para que a gente continue, começa esses vídeos, notadamente do pós-jogo, falando de classificação de campeonato, da situação do Bahia, mas não cabe muito falar disso nesse momento, porque o Bahia já está, a não ser na Copa do Nordeste, que ainda está em disputa, mas o Bahia está bem É, encaminhado na sua classificação. isso, Mas na Copa do Brasil, o Bahia passou de fase. Então, tranquilo. passando de fase, eu acho que vale mais a pena. E no Campeonato Baiano, que é o próximo jogo, já tá aí para os amigos e amigas de casa verem. Deixa eu passar para você também. Que é o próximo jogo, a gente já está na semifinal, venceu a primeira partida lá em Jequié, apertadinho também, desnecessariamente apertado, mas a gente já está encaminhado e assim não tem mais o que falar de classificação, nem na Copa do Brasil, naturalmente, nem É, no Campeonato Baiano. Então vamos trazer aqui só a sequência de jogos do Bahia, que eu acho mais interessante nesse momento. O Bahia venceu ontem, quer dizer, venceu, não, empatou com o Caxias, mas venceu a disputa de pênaltis por 6-5, uma disputa de pênaltis para lá de dramática, a gente vai falar mais sobre isso em breve. E já no sábado, às 4 da tarde, enfrenta o Jequié pela segunda mão, como dizem lá em Portugal, né? A volta da semifinal do Campeonato Baiano. Venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem tudo para vencer novamente e garantir essa questão, que eu digo sempre que é uma vantagem relativa, de decidir a competição em casa. E aí depois o Bahia tem só mais 3 jogos assim agendados, né? Previstos, que são o confronto clássico contra o Vitória, que vai ser na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Depois o Bahia enfrenta o Maranhão também na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Já teremos 3 jogos em casa em sequência agora. E por fim o Botafogo da Paraíba. Depois o próximo jogo agendado já é Campeonato Brasileiro. Mas antes disso teremos, claro, quartas de final da Copa do Nordeste, que o Bahia já está com a mão na vaga. Se a gente cumpriu o que se espera semifinal e final da Copa Nordeste e a final do Campeonato Baiano, né, pai?
Perfeito, perfeito. E a sequência natural, agora, sem a queixa de tantos deslocamentos, é preciso ficar bem claro isso. Se o mês de março, fevereiro e março, têm sido meses puxados em termos de futebol, esse período do mês já dá um alívio, já dá uma certa folga, uma certa distância. E o futebol brasileiro é isso, não tem a folga de outras Claro. áreas do futebol internacional. Vida que segue, vida que segue. Beleza. Então, sobre os jogos do Bahia, é isso que tem para falar e vamos logo ao que interessa, né? Falar desse confronto, desse drama ontem em Caxias do Sul. Por muitos momentos pareceu que não seria drama, que o jogo parecia bem controlado em boa parte do segundo tempo, com o Bahia tendo chances reais de encaixar bons contra-ataques para matar o jogo, mas o gol não veio, o gol não veio, o gol não veio e no final, como diz o velho ditado, quem não faz toma e o Bahia tomou o empate em mais uma bola alçada à área. O Rogério fez algumas considerações, eu também vou fazer algumas considerações sobre o lance do segundo gol, mas o panorama geral foi esse, pai, de um jogo que se desenhou muito complicado no começo, depois se desenhou muito mais simples e acabou no drama da disputa de pênaltis. Eu acho que o Bahia tratou de complicar um jogo que era fácil para ele. Esse time do Caxias, dessa terra tão querida, terra do meu amigo Sérgio, Sérgio Toniela, de lá de Caxias do Sul, embora ele torce para o Caxias, ele torce para o Caxias, inclusive. É uma terra muito querida, de pessoas gaúchos amigões, temos vários amigos que são de lá. Tudo bem, nada contra a querida terra. Mas esse time do Caxias aqui, para nós, muito limitado. Muito. Também Muito achei. limitado. Se disputasse o Campeonato Baiano, eu não sei se estaria nas semifinais. Não sei nem se estaria classificado. Muito limitado, Mas muito limitado, realmente. Achei o time não aguerrido é? e tudo, mas muito limitado. Ia, ia, Tecnicamente, ia taticamente, chegar essa parte. Jogou na também. pilha da torcida, Sim. uma torcida fiel, uma torcida fechada com eles, um estádio pequeno, isso tudo repercute. Mas o futebol apresentado, eu ainda vi na coletiva o Rogério Ceni elogiando os dois atacantes, poucas vezes foram lá. Poucas vezes foram ao ataque. Esse time se chegou a 5 chutes ao gol, botou 2 para dentro, um gol foi contra. 5 a 4 chutes para gol, para você dizer assim. Teve uma defesa muito boa, de Marcos Felipe. Mas de resto, se o Bahia não faz aquele caldo azedo para sua torcida, era um jogo folgado para o Bahia. Era um jogo tranquilo para o Bahia. Mas vamos falar do que foi o jogo. Logo cedo tomou esse gol, né? Gol É isso contra. aí, é isso aí. O jogo já começou desnecessariamente complicado. A gente já tá aí com a escalação. Deixa eu passar a escalação para você também, pai. Passa. Só para você Já ficar tenho. também naquele. Em breve as notas do professor. Então você já fica aí olhando a Perfeito. escalação do Bahia, que a galera de casa já tá acompanhando. Mas eu vou falar a escalação só corrida, a gente vem com as notas depois. Mas o Bahia entrou com Marcos Felipe, Santiago Arias, Canives, Victor Cuesta e Rezende mais uma vez na lateral esquerda. Caio Absurdo. Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli e Everaldo, técnico Rogério Ceni. Você ia falar alguma coisa, pai? Não, Abel, já comecei dizendo, um absurdo o Rezende de lateral esquerdo, uma coisa que não cola mais. Não cola mais. Nós vamos conversando por parte, diria o homem do churrasco no rodízio. Beleza. Como você falou, o jogo começou muito complicado por causa de um lance pitoresco, um lance assim que beirou o Bizarro. ridículo, né? Bizarro, num cruzamento, num escanteio cobrado na área do Bahia. Caio Alexandre estava fora da disputa de bola. Eu acredito que ele tenha pensado que a bola não chegaria até ele, então a bola bateu no peito dele e entrou, né? Ele fez um gol contra de peito. É uma coisa raríssima, sem defesa para Marcos Felipe, não tinha o que fazer ali naquela situação, mas um gol contra logo aos 3 minutos do primeiro tempo, ou seja, o Bahia, como sempre, procurando sarna para se coçar e novamente em bolas alçadas à área, mas nesse caso, realmente nem para dizer que foi assim, a defesa falhou e o atacante fez o gol. Foi o próprio jogador do Bahia que a defesa já teve alguma falha, porque a bola ficou ali morta na pequena área do Bahia Isso. praticamente, mas mais do que isso, uma falha realmente ridícula, né, de Caio Alexandre, que a bola bateu no peito dele e foi pro gol, né, fazendo esse gol contra esquisitíssimo aos 3 minutos do primeiro tempo, pai. Se não é Caio Alexandre, e fosse um atacante do Caxias, seria gol do Caxias. Ah, sem dúvida.
A defesa deixou aquela bola passar, chegando até ali. Diego, eu mais uma vez reafirmo, e de novo contra o time gaúcho, coincidência. Não, a outra vez foi com o Corinthians. Jogador de ataque não serve para marcar. Jogador de ataque, quando se presta a marcar, ele faz falta. Ele não marca, ele faz falta. E jogador de ataque, do meio para frente, tudo bem, que o jogador é volante, que o cara Alexandre é volante. Mas ali era para estar um zagueiro, um lateral, alguma coisa assim. Normalmente, jogador de marcação, jogador de defesa, jogador típico de defesa, no lance como aquele, não faz o que Caio Alexandre fez. Eu me lembro, já disse aqui um dia, do gol de Gilberto contra o Corinthians. Bota o atacante para ficar aqui, que ele corta melhor. Essas novidades de tempos recentes. Poucas vezes funciona e algumas vezes dá errado. Ontem, Caio Alexandre não tinha que estar ali. E se tivesse, teria que ter uma outra postura, tinha que ter um outro tipo de posicionamento. Mas aconteceu, foi logo cedo, assustou, trouxe aquele clima de ou será que vai dar zebra? E aí o jogo continuou. Isso, por alguns momentos eu achei o Bahia um pouco desencontrado, né, depois desse Sim, gol, que era natural, né, foi sentiu um o gol, susto assim, algo sentiu muito o gol. sentiu exatamente. Mas isso não demorou tanto. Lá pelos Não, 10, 12 minutos, o gol foi aos 13, o Bahia começou a projetar seu time, conseguiu a posse de bola, conseguiu tocar a bola, e aí começou a fazer ataques, a conseguir escanteios a seu favor. E numa bela jogada, um passe, que a gente já destacou esse passe pelo centro do campo de Victor Cuesta, né? Que ele faz bem esse passe, isso, encontra bem os meio-campistas bem, ali entre as linhas da consciente. defesa. Ele encontrou Cauli, Cauli quase ele esticou o pé e conseguiu dominar a bola, que não foi tão fácil, mas conduziu, como a gente fala, você falou bem outro dia, pai, como foi ele vem, né, ele vem aos pouquinhos, ele vem cozinhando É, ali a bola, a defesa. vem fazendo um catadinho na Um defesa. catadinho, era essa expressão que não me veio. Ele um catadinho na defesa e bateu seco, né, meio que no contrapé ali do goleiro para empatar o jogo da meia-lua da área, fazendo um belo gol, né? Começou num bom É, passe de Vitor Cuesta e terminou numa jogada individual e nessa boa finalização de Cauli para empatar o jogo aos 19 do primeiro tempo, pai. perfeito. Mas, ó, você já cantou a jogada toda e foi essa. E o que vale é o que a gente frisa há algum tempo, que o Cuesta tem essa noção. Ele não sai dando bicuda como zagueiro. Se precisar, ele vai fazer. Mas ele carrega aquela bola com muita tranquilidade, desde a defesa, chega ao meio de campo e dá um passe, como se dizia antigamente. Hoje já se diz essa coisa, dá uma assistência, que veio do basquete. Mas não é nada Sim, contra, não tem nada de errado. É um modismo, mas funciona, faz todo sentido. Mas tempos recentes atrás, até os anos 2000, início do ano 2000, 2005, por aí, não se falava tanto em assistência. verdade. Ultimamente se fala. E fez realmente uma assistência muito boa. E Caulin fez a sua jogada típica. Aquela jogada que ele prende a bola no pé e faz o catadinho em cima da zaga, que não tem como tirar, porque aquilo é muito rápido e a bola muito, muito colada no pé. Sim. Muito interessante, um lance que já não é a primeira vez que ele faz, e sempre que faz, e com esmero, é jogada de perigo, é gol, ou o goleiro, como se dizia antigamente, enjoa, espalma e sobra para o atacante. 1-0, 1-1 era o placar que era a altura. Isso, O como eu outro falei, naquele momento o Bahia já era superior no jogo, bem já superior no jogo. E esse 1-1 deixou o Bahia mais tranquilo e o Caxias provavelmente mais nervoso. E o Bahia continuou, né, com o controle do meio de campo, com a posse de bola maior, criando, mas só fez o segundo já no final da primeira etapa. Outra jogada interessantíssima, né? Canu deu muito. passe para Everton Ribeiro, né? Mas foi um passe diferente do de Vitor Coelho, não foi um passe tão decisivo, né? Não. Mas ele deu um passe para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro deixou a bola passar, sentindo que Everaldo faria aquele movimento em diagonal, né? Saindo do E fez centro, do muito comando bem. do ataque para lá. Diga, E pai. fez muito bem. Fez muito bem. Fez muito bem. E ele levou o zagueiro com ele. Quando ele fez esse movimento, um zagueiro chegou colado nele e o outro tentou chegar também, abriu espaço para Tassiano. Faz muito bem essa chegada para o meio da área para a finalização. Essa posição, vamos dizer assim, de elemento surpresa. E ele finalizou sem chance de defesa para o goleiro, fazendo o Bahia 2-1 aos 40 do primeiro tempo, pai. Perfeito. E Tassiano, dessa vez, ele caprichou mais na finalização, porque em outros jogos ele teve essa mesma oportunidade, ou oportunidades parecidas com essa de hoje, Sim. e ele perdeu o controle, ele
firmou-se em campo. Normalmente ele vem correndo, não pega com muita firmeza e não executa o lance final como manda os manuais e como é próprio de quem faz o gol. Coisa que ele fez ontem, 2-1, e aí o time dos caras apagou no jogo mesmo, só acordou no segundo tempo, e aí, mais do meio para o fim do segundo tempo, carregando notadamente pelo lado direito, onde Arias já dava sinal de cansaço, de esgotamento. Percebi isso. É isso. O Bahia teve oportunidades, né, com o Tassiano, com o Jean Lucas, pelo menos duas boas oportunidades no Duas segundo boas tempo, oportunidades. oportunidades claras de gol, né, mas não conseguiu, né? Tassiano chutou em cima do goleiro, Jean Lucas chutou para fora com perigo, mas podia ter feito também o gol naquela ocasião. E o Bahia parecia que conduzia bem o jogo, mas ali na reta final começou a ter cruzamento na área, escanteio, faltas próximas da área, alguns lances de perigo, não por jogadas trabalhadas pelo Caxias, mas naquele ímpeto, aquela correria no final do jogo de um time da casa que vê um jogo ainda sem decisão, ainda indefinido. E foi assim que saiu o gol, né? Um cruzamento ali, como você falou, ali em cima da região de Áreas, um cruzamento no segundo pau. E o jogador, o atacante Robinho, conseguiu ganhar de Rezende de cabeça, né? A bola passou por Rezende, mas Rezende estava muito próximo a ele, podia ter cortado a bola também. Mas Claro. assim, e aí ele cabeceou sem chance de defesa para Marcos Felipe. Marcos Felipe chegou a esboçar que sairia, também ficou pregado no gol em vez de sair. Enfim, foi uma sucessão de lances assim que uma atitude um pouco diferente de Arias chegando um pouco antes, de Rezende se saltando um pouco melhor e de Marcos Felipe talvez antecipando aquele cruzamento poderia ter gerado o corte, né, a evitar aquele gol de empate do Caxias. Mas eu vou fazer só uma observação. O lance foi muito preciso. A área estava muito perto dele na hora que ele fez o cruzamento. O jogador estava muito perto de Rezende, conseguiu subir e cabecear. Então foi um lance assim também de eficiência do ataque. Mas, sem dúvida, mais um lance de falha da defesa do Bahia em bola cruzada na área, pai. O detalhe que eu trago é que Arias já mostrava sinais de cansaço, de esgotamento há algum tempo. Na própria câmera você vê que ele chegava meio ofegante em alguns lances, foi cobrar um lateral também sentindo. Por que não botou o Gilberto? Será que Gilberto faria uma diferença enorme se entrasse, dando prejuízo ao Bahia? Ou ficaria esgotado por atuar 5 minutos finais, 10 minutos finais? Será que Gilberto não tem condição de jogar os 10 minutos finais numa partida decisiva em Caxias contra o time da casa pela Copa do Brasil? Essa coisa é absurda. Essa coisa é absurda. Se fala tanto de esgotamento, o Arias não teve a preparação suficiente para estar, até por vir de outro país, não ser acostumado com o Brasil. Então, 10 minutos, Gilberto não tinha condição de entrar no lugar de Arias. Um absurdo. Outra, Sim. você falou e falou bem do Rezende. Mas Rezende não é zagueiro, isso aí é invenção de Rogério Ceni. Um zagueiro ali subiria, zagueiro habitualmente sobe, dando empurrando o jogador, não é fazer pênalti, não é operando o cara sem anestesia, não é chutando o pescoço, dando cotovelada. Subir os dois, dá um tombinho. Não, ele sobe no mesmo pé, como dizia antigamente, na mesma situação, com o cara tendo condição de cabecear. Subiu ali, dá uma encostadinha. Ninguém marca. Outra, aquela altura do jogo, 43 do segundo tempo, quem é que tinha que estar naquela posição? Cuesta. Por que não estava? 43 minutos do jogo, quem é que estava no miolo da zaga? Onde é que Canives estava? Ali são 43 minutos de jogo. Onde é que estavam os outros? Aquela hora era para estar o miolo de zaga congestionado por parte dos jogadores do Bahia. Subiu o Rezende, que é cabeça de área, improvisado de lateral esquerdo, e estava ali de zagueiro. Isso é absurdo. Outra, esse papo de Rogério Ceni, de jogador alto, vamos falar o seguinte: Gabriel Xavier é mais alto do que Canives. É só ver aí na ficha. É só ver na ficha. Por que joga Canives? Para poupar disso e para poupar daquilo? O que eu digo é o seguinte: aquela altura do jogo, o argentino usa muito isso. Furou a bola. O carioca também usa isso. Furou a bola. Não tem mais jogo. 43 do segundo tempo. Quer dizer, toma um gol no começo do jogo e toma um gol no fim do jogo. Aí não tem time que aguente. Aí não tem quem suporte.
Ah, porque Everaldo não fez isso. Ah, porque o ataque do Bahia não sei aquilo. Para mim, continua sendo uma marcação. Um absurdo para um técnico que foi goleiro dos bons, do técnico que comandava a defesa do time dele, sendo ele goleiro dos bons. Eu não me conformo de tomar gol aos 43 minutos, com todo o respeito do Caxias, em bola levantada, com os dois zagueiros sem aparecer na câmera, sem aparecer na tela. Aquele lance ali tinha que aparecer claramente Cuesta. E, por tabela, Canilhos. Estou errado, Diego? Não, tá certo. O posicionamento deles, eles vieram para cobrir assim, uma parte anterior da área, né? Uma parte mais inicial da área, só que estavam sem ninguém, né? Foi aquele lance também de marcar a bola, né? De o atacante se projetar e eles estavam sem ninguém assim marcando para dar o combate. E quem subiu com o jogador foi só Rezende, que também não subiu tão bem, mas assim eu só destaco o mérito do cruzamento e do cabeceio que Não foram tenha realmente dúvida. bons. Mas aí, pai, Isso. chegou esse gol já aos 43 do segundo tempo, e daí foi só ainda passar uns sustinhos nas faltas ali no final, mas nada de tão relevante, e vieram os pênaltis. O Bahia começou muito bem a disputa de pênaltis. Os É. dois primeiros, o primeiro pênalti do Caxias foi na trave, o pênalti do Bahia foi convertido por Everaldo, e o segundo pênalti do Caxias defendido por Marcos Felipe. Então o Bahia saiu bem na frente, mas logo depois começou a errar com a área, que você já destacou, que achou ele cansado. Ele bateu, isolou o pênalti, bateu para fora. E aí o Caxias começou a fazer os seus, né? Luciano Claro. Juba, que entrou, Rogério Ceni só mexeu duas vezes no time, que foi estranho também. Mas uma delas É. foi um jogador para bater pênalti, foi o Luciano Juba, fez. Aí Vitor Feijão fez o gol do Caxias. Iago Felipe, escolhido por Rogério Ceni para bater, bateu muito mal, a meia altura, Muito. pênalti telegrafado, que o goleiro defendeu. E aí começou o drama, porque chegamos à quinta cobrança com o placar empatado em 2-2. E o Caxias batendo antes, fez o gol, Cauli empatou. Depois o Caxias fez de novo o gol com o Peninha. Biel empatou. Depois o Caxias fez de novo com o Pedro Cuiabá. Everton Ribeiro empatou. E depois Denilson perdeu e coube a Victor Cuesta, bateu o pênalti final, ele deslocou o goleiro e classificou o Bahia para a terceira fase da Copa do Brasil, pai. É isso. A sequência que você cantou aí foi exatamente o que aconteceu. E Vitor Cuesta mostrou a frieza e o preparo de um jogador experiente, sendo zagueiro e cobrando com muita categoria, com força, deslocando o goleiro e aquela cobrança de pênalti naquele clima. Se é um menino ali, bota fora do estádio, dá uma bicuda fora do estádio. Tinha que ser Sim. um cara experiente mesmo. Mas Beleza. é isso, ganhamos. É o que Ganhamos. vale. Passamos, como a gente falou, com dificuldades desnecessárias, mas passamos. Vamos para as notas Isso. então, pai? Vamos lá. Pronto, vamos então começar com Marcos Felipe. Esteve bem no jogo, fez uma grande defesa, não foi tão empenhado porque os caras não jogaram no ataque. Sim. No fim do jogo começaram a chuveirar, que é o que qualquer treinador de adversário do Bahia manda fazer. Qualquer cara mais preparado, menos preparado, emergente, experiente, o que for, diz: olha, chega no ataque, dá um balãozinho para a área que aquela defesa vai se atrapalhar. Acho que o Marcos Felipe esteve bem, nota 7 para ele. Beleza, concordo. Os laterais Santiago Arias e Rezende, pai. Bom, Santiago Arias esteve bem e é o dono da posição, embora o time de Rogério Ceni, segundo ele diz, o que eu não acredito, não tenha titular, ele é o titular. Mas é um jogador estrangeiro que joga pela primeira vez no Brasil, vindo de muitos jogos, um atrás do outro, mesmo com poupando, não poupando, essa coisa toda e tudo mais. Ele mostrou esgotamento e é só olhar de novo o vídeo da partida. No segundo tempo, a partir dos 20, 25 minutos, o time do Caxias jogou torto. Jogou só pelo lado esquerdo do seu ataque, justamente o lado direito da defesa do Bahia. Mas enquanto teve fôlego, deu conta, perdeu um pênalti. Eu realmente não colocaria, mas o Rogério disse que ele cobra muito bem nos treinos. Eu dou 7 também para o Arias. Beleza, eu pensei no 6, porque por causa dessa queda no final. Mas vou dar o 6. Vou manter esse 6 aí para ele, que tá próximo Manteve um também. ritmo. É. Mas do outro lado, Rezende, pai, improvisado mais uma vez pro Rogério. Ele não tem culpa, não mostrou nada. Em alguns lances até mostrou disposição, entrega, aquela coisa toda, mas tem nada a ver com o lado esquerdo da defesa do Bahia de lateral. Eu dou uma nota 5 pelo empenho, pela luta,
Mas Rezende naquela lateral esquerda e qualquer outro em condição, eu não digo nem o Luciano Juba, porque o Luciano Juba tem mais qualidade, inclusive também jogando do lado esquerdo. Mas nota 5 para ele. Beleza, acho que é por aí mesmo. A zaga foi Canives e Victor Cuesta, pai. Canives não comprometeu ontem. Não. Não fez uma grande partida, é certo que os adversários não forçaram tanto, mas ele fez uma daquelas faltas caníveis típicas, mas não comprometeu. Talvez por ter Vitor Cuesta ao seu lado, são acostumados a jogar desde o Botafogo, parceiros. Eu sou pelo justo. Eu dou uma nota 7 para o Caníveis ontem. Eu também acho. Acho que o Canu fez uma partida Eu sou interessante. crítico dele É, também. A posição para mim é de Gabriel Xavier, mas ontem eu achei uma também. partida interessante de Canives. E Victor, É. pai? Eu dou 8. Achei Vitor Cuesta mostrou qualidade, é um zagueiro de qualidade técnica, não é somente um stopper, como diz o inglês, não é um parador somente ali. Nem bicudeiro, como chama na Bahia, o zagueirão que espana para tudo que é lado, não é o caso. Eu dou um 8 para ele, comandou bem, deu aquele passe que você destacou desde o primeiro gol E e bateu chegou o último pênalti, né? e chegou algumas vezes à frente e o Bahia está classificado graças ao gol dele. Não só o gol dele, mas aquele instante, se ele perde, diria os antigos, era Deus viola. 8 para ele. Concordo. Meio de campo, como a gente já esperava, ele escalou Caio Alexandre e Jean Lucas, os titulares da posição. Afinal, apesar de dizer que não tem titular, são certamente os titulares, pai. Caio Alexandre está abaixo da minha expectativa. É um jogador de muita vibração, de muita garra, de muita pilha. Tem que ter cuidado com sua pilha, viu, Caio Alexandre? No clássico estadual. Aquele clássico estadual tem muita provocação, um esquema assim de jogo como quem joga contra a Argentina. Você vai em tudo que é pilha. Então, para mim, esteve abaixo da minha expectativa. Ainda saiu antes do fim do jogo, isso, Sim. isso aquilo, estava cansado. Tava com Nota amarelo 6, também, né? Tava com cartão estava com amarelo já. de novo aqueles amarelos desnecessários. Nota 6 para ele. Eu vou dar 5. Eu vou dar 5 porque eu vou botar Boa. na conta também o gol contra. 5 para ele, boa. É sem querer, mas vale. 5 para ele. Ele reparte. Exatamente, exatamente. E Jean Lucas, o que é que você achou? Ó, Jean Lucas, ele não pode jogar do meio campo para frente como jogador de lançamento. Ele tentou fazer uns dois passes, como dizia antigamente, tentou fazer umas duas assistências cruzando a bola de onde ele estava, do meio de campo, pouco depois do meio de campo, já no ataque, para o lado direito do ataque, ou para o meio campo. Isso aí é condenável no futebol. Esteve abaixo do que eu esperava, tentou chegar ao ataque, não chegou bem. Sim. Eu dou a nota 6 para Jean Lucas ontem. Eu concordo. Achei estranho também não ter batido o pênalti, né? É um jogador que Também, pega bem na bola normalmente. Talvez, enfim, nervosismo, ele não tenha treinado bem, não sei qual foi o caso. Mas eu imaginei que ele fosse um dos cobradores quando as cobranças foram se estendendo, né? Mas, isso. enfim. Mas eu também acho que o 6 está de bom tamanho. Aí vamos colocar Tassiano, que jogou tanto ali no meio quanto em alguns momentos no ataque, né? Mais avançado pelo lado esquerdo do campo, notadamente. Depois eu vou falar de Everaldo, a gente fala de Everaldo depois, mas vou fazer também uma observação tática sobre Everaldo. Mas Tassiano ali no meio às vezes, mais no ataque, mais no lado esquerdo. E fez mais um gol, mas perdeu também uma chance clara no segundo tempo, né, pai? Se ele não perde aquela chance clara, ele até deu um depoimento no pós-jogo, que no lance ele ficou na dúvida se repetia aquela bola de cobrir o goleiro ou dava uma bomba. Pensando rápido, ele foi lá e deu uma bomba. Deu errado, mas ainda assim tira 8. Muito voluntarioso, jogador importantíssimo, de muita luta, de muita garra e fez o gol. Isso. Depois do gol do Cauli de empate, virou o primeiro tempo com 2-1, que é uma vantagem expressiva. Expressiva. Então, dou 8 para ele. Beleza. E Everton Ribeiro, pai? Everton Ribeiro não está jogando o que se espera. Sim. Mas, quando a gente menos espera, ele faz uma jogada importante, Sim. qualificada como no primeiro. Nota 7 para ele. Concordo. Tem muito mais condição, tem muito potencial para ser o melhor do jogo numa partida como aquela, mas nota 7, jogador importante. Beleza, concordo. E Cauli?
Achei Cauli melhor ontem. Achei que voltou já próximo ao que ele já teve de melhor. Eu dou 8 para Cauli. Ainda achei que Cauli esteve melhor. Ainda além do mais, fez o primeiro gol. Sim, um belo É, gol. uma jogada muito solo, muito própria, muito individual, muito característica. 8 para ele. Concordo. Sobre Everaldo, antes de você dar a nota, eu vou falar mais uma vez uma coisa que a gente já tem destacado. No gol é diferente. O que Everaldo fez no gol, a movimentação que ele fez é diferente. Everaldo estava entre os zagueiros, estava próximo dos zagueiros na jogada ofensiva, se deslocou para a direita puxando o zagueiro com ele. Isso é uma coisa. Outra coisa é Everaldo jogar de ponta, como jogou grande Perfeito. parte do segundo tempo. Inclusive, Não quando Biel entrou no jogo, eu achei pronto. Agora ele vai botar Biel para fazer o que Everaldo está isso. fazendo e vai colocar Everaldo mais centralizado. Mas não. Biel foi pro outro lado e Everaldo continuou excessivamente pelo lado direito, inclusive muitas vezes voltando para marcar por aquele lado ali. Né? E aquilo que você falou, logicamente, ele não tem cacoete para isso. Everaldo, ele deu uma assistência, né? E bateu bem o seu pênalti. Então são dois fatores positivos aí para Everaldo, apesar de estar tá deslocado, muito fora de posição, na minha opinião, e também ter perdido algumas bolas que ele poderia ter dado um andamento melhor. O que, é que você achou de Everaldo para nota, pai? Olha, eu dou 7 a Everaldo, ele teve presente em lances importantes, o pênalti foi importante, ele foi o primeiro, uma bomba para o gol, e o passe que ele deu para o gol do Tassiano também foi importante, uma jogada boa. Você disse aí alguma coisa que nós já falamos tantas vezes. Botar Everaldo para sair da área, para fazer jogo, para buscar jogada, é o erro. Porque tem Cauli para fazer isso, tem Everton Ribeiro para fazer isso. Se duvidar, até o Jean Lucas pode colaborar com isso. Sim. Não é? Os próprios alas, laterais que sejam, que estiverem jogando bem, podem fazer isso. Então, ele cumpriu o papel do 7. Eu sei que uma parte da Concordo. torcida pega no pé de Everaldo. Everaldo, mas eu sempre disse: seria Ratão no lugar de Everaldo? Não. Seria Oscar Estupinhan? Não. Então vai botar quem? Não é? Porque a gente tem ali. O Bahia podia ter aproveitado que esteve em Caxias do Sul, batia um papo com o Gilberto, que está jogando lá pelo Juventude. Diz: ó, Verdade. Gilberto, vem jogar o Campeonato Brasileiro aqui. Aqui para nós. Quando eu falei de Gilberto, não, nem pense nisso. Alguns amigos, amigas, até falando sobre alguns outros, apoiavam. Nem pense nisso. E vai trazer quem, pai? Vai trazer quem, mãe? Quem é que vem para essa posição? Não trouxe aí. Estupinhã, com todo respeito. Vamos Por aguardar. enquanto, não mostrou a que veio. Não. Mas. E Rogério Ceni, pai, pra gente encerrar, já tá aí o botão de inscrição, de Isso. curtida, pra galera ir curtindo aí, enquanto a gente mata aqui com a sua nota de Rogério Ceni, pai. Olha, o Rogério Ceni está complicando a vida dele. No jogo de ontem, se o Bahia perde nos pênaltis, a terra ia tremer para Rogério Ceni. Essa mania de fazer escalação. Qual é o lance, qual é o ganho que o Bahia tem com Rezende de lateral esquerdo? Botando aquela atrapalhação, ele e Jean Lucas pelo lado esquerdo, jogando por ali, o Bahia perde no meio de campo com Jean Lucas e perde de ter um jogador como Luciano Juba, que conhece a posição, começou jogando ali. Então, é muita complicação para meu gosto. O Bahia, na cobrança de pênalti, você vê que o Rogério Ceni estava arrasado. A câmera nele com a cabeça baixa, com dizer errei. E alguns lances da entrevista ele ainda fala isso. Eu vou dar uma nota 7 porque o Bahia se classificou. 6 estava na minha anotação aqui, mas vou dar 7 porque se classificou. Aquele negócio, valeu pelo resultado. Pronto. Então, mais uma vez, a gente pede aqui aos amigos e amigas coloridos. Eu concordo com o 7, Rogério Ceni, e pela mesma justificativa. Mas eu pensei muito na nota 6 para ele também, porque o Estava Bahia anotado teve aqui, uma sim. postura aqui que realmente é uma postura que complicou o jogo. Isso é Sim, dedo do sim, técnico, que poderia ter mexido em algumas posições, os jogadores estavam cansados. Podia ter claro, adotado uma outra postura, podia ter posicionado melhor seus jogadores, notadamente no segundo tempo. claro. Aí eu vou com 6 mesmo. Eu já tinha concordado com 7, mas vou voltar pro 6, para ele ficar com Boa. 6,5 aí na nossa média, que eu acho que já tá muito bom porque a gente viu ontem. Bom, eu reviso, vou botar 6 para ele ficar com média 6. Eu fiquei retado com ele. Eu só me aliviei porque o Bahia se classificou, é 6 para ele mesmo. Se ele insistir muito, vai caindo cada vez mais a nota dele. Tá bom. Ficamos por aqui, né, Diego? É isso aí, mais uma vez agradecendo aos amigos e amigas, pedindo que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente volta
com o pré-jogo aí da partida do final de semana contra o Jequié. Provavelmente uma live, vamos ver se a gente ajusta essa live e comunica aí aos nossos seguidores para que todos participem conosco. Um abraço, até a próxima e bora Bahia! Bora Bahia, até a próxima!